Era coisas novas. E aí pode ser uma imagem nova, um vídeo novo, um som, ou pode ser uma conversa de um modelo que aprendeu na internet inteira e você sai perguntando coisas para ele, ele vai te responder em linguagem natural, que é aquele último lá, LLMs. Quem já ouviu falar de LLMs? Então, LLMs são a sigla do Large Language Models. Dá um exemplo de LLM. Ó, ChatGPT. Só que o ChatGPT, para a gente que de tecnologia, não é uma LLM, então é bom a gente saber diferenciar, mas eu falei de propósito, porque todo mundo fala isso mesmo. Mas ele é um sistema de question answer, de pergunta e resposta, que dentro dele ele usa uma LLM que é o GPT-4, GPT-4o. Então aquele modelozinho que a gente pode até mudar, né, dependendo se a gente paga ou não, aquele é a LLM. E a casca lá do ChatGPT é um sistema de pergunta e resposta que a gente pode fazer aí, o nosso próprio. Então seguimos na aula. E aí o que importa? Quem que sai na frente? Quem tem dado. Machine Learning, inteligência artificial, ela não tem mais o if, eu não fico fazendo a gambiarra. Se isso acontecer, faça aquilo, se não, faz aquilo. Não, quanto mais ele aprender, mais ele vai ter conhecimento daquele assunto e aí ele vai te responder de forma mais assertiva. É como se eu desse uma página para vocês sobre Python e aprende Python aqui. E aí eu vou te perguntar algumas coisas e falar, eu não aprendi. Aí eu te dou um livro. Depois eu te dou um YouTube, mais vários cursos. Aí você vai aprimorando o teu conhecimento e evita aquilo que a gente chama de alucinação. Já ouviu falar? Que ele é tão bom em pegar coisas, coisas separadas, não estruturadas, dados não estruturados, e juntar e correlacionar e falar de forma natural. Lembra daquele personagem Rolando Lero? Que quando ele não sabe, ele inventa. Então ele é o que a gente chama de alucinação. Então a gente tem que cercar isso também lá nos prompts para garantir que ele não vai alucinar. Cada vez, o ano passado era comum, cada vez mais o pessoal vai resolvendo esse tipo de problema. Aqui, eu falei que quem nunca ouviu falar da Stack, da Elastic, mas começou com o Elasticsearch, só que aí o pessoal falou, pô, se esse banco é rápido mesmo, guarda muita coisa, então eu vou jogar logs. E o pessoal começou a jogar log, dados não estruturados. O que é o dado não estruturado? Dá um exemplo aí, um arquivo não estruturado. Um áudio, o que mais? Um vídeo, um JSON, semi-estruturado, né? Então, o estruturado é aquele que a gente está acostumado, por exemplo, na tabela de um banco de dados relacional, que eu sei exatamente o tipo de campo, qual é o tamanho dele. Então, eu tenho muito mais controle sobre o tipo de dados. O não estruturado, eu não tenho esse controle. Só que teve uma pesquisa da Gartner que 80% dos dados que a gente usa são não estruturados. Vocês estão tirando foto aí, é um dado não estruturado. Coloca lá dentro do Instagram, dado não estruturado. O que ele está fazendo com aquilo? Enquanto a gente está falando, já viu? Você fala de uma coisa, sai ali e começa a aparecer marketing sobre aquele tema, né? Está escutando. Por default, a gente liberou lá em algum momento, né? Então a gente tem que ir lá e tirar. Então é usar esses dados não estruturados e fazer busca, query em cima disso. E se você quiser visualizar, tem o Kibana. Então as três grandes frentes aí foi o pessoal de busca, está usando muito isso. Observabilidade, alguém trabalha com observabilidade? Ó, pouca gente. O pessoal de DevOps, observabilidade é isso, é observar tudo que gera log na sua infra, para você tomar ação antecipada, ser mais produtivo na hora de resolver bug. Quem trabalha em grande empresa não tem mais como entrar na telinha lá, ficar tail menos F lá no Linux para ficar vendo log. Por quê? Porque solta um erro lá, esse erro pode estar na nuvem da AWS, no banco de dados da Oracle, em outra nuvem, no back-end da Google, em Python, no front-end do Azure, em Flutter, vindo de um celular da região da Ásia. Olha só, um bug, e aí ele fez o trace em várias coisas, porque você está usando microserviço. Então imagina se dá um bug, como é que você vai rastrear isso? Então você precisa ter essa rastreabilidade, que a gente chama de observabilidade. E segurança,
eu consigo também usar esse mesmo método para escutar ataques, entradas. Aí eu vou falar pouco, a gente tem o Wagner lá, que é o nosso especialista em segurança ali atrás da Vectra, parceiro da Elastic. Pode tirar mais dúvida com ele lá. Mas as pessoas estão mudando o jeito de pesquisar. Alguém já procurou por um produto na Amazon? Já usou imagem? Pois é, eu não sei se é muito normal, porque eu estudei ontem antes da palestra para fazer esse slide aí. Você pode já entrar lá na Amazon, tirar uma foto dessa câmera aí que eu achei bonita e vai aparecer lá quanto custa. Olha só a facilidade. Há pouco tempo atrás não existia, isso é muito fácil de fazer. É um blog que eu vou deixar para vocês ali como fazer uma busca por imagem, é muito tranquilo. E olha o valor agregado que dá ao produto, né? Então, ao invés de fazer só a busca textual, eu agora também, à medida que a gente vai digitando, ele vai trazendo aquela semântica para dividir massa de legal de massa de comida. E agora eu posso também tirar uma foto e pesquisar, e posso também falar. Tenho alguma dificuldade, seja ela qual for, eu falo e ele vai pesquisar pelo som da minha voz. Isso já não é mais coisas de big techs, não. A gente consegue fazer esse protótipo aí em 1 hora de workshop, tá? Tem blog, tudo que eu estou falando tem blog como fazer isso. Então aqui é para a gente ter uma noção geral. Quem já ouviu falar de RAG? Poucas pessoas, hein? Então a arquitetura do momento, se tiver que sair com um slide na cabeça hoje, sai com esse daqui. Que é exatamente isso. Quando a gente fala o título da palestra multimodal, não importa agora se é texto, se é imagem, se é áudio, eu quero pesquisar em tudo. Eu quero ter acesso a tudo que eu tenho na minha empresa. E aí eu vou precisar de um banco de dados que permita armazenar esse tipo de informação, no caso aqui mostrando o Elasticsearch. E aí eu tenho a minha base de conhecimento aqui, conhecimento interno. Imagina que aqui eu tenho os dados de todo mundo que está nesse auditório aqui, que está inscrito no Roga, com foto, com imagem que está acontecendo, entrou no stand, tirou uma foto, e aí vai guardando aqui. Eu posso fazer um programinha Python simples, foi o que a gente fez ano passado, tem blog aqui também, que ele vai perguntar para as LLMs. A LLM, pensa assim, a LLM é especialista em pegar dados não estruturados e ela vai fazer uma correlação para te dar uma resposta assertiva. Eu quero saber, tirei uma foto ali do Durval, quero saber onde que ele está nesse momento. E aí ou o que ele fez já hoje. Eu posso perguntar o que o Durval fez hoje, enquanto apresenta o Roga DX. Perceba, a busca foi através de texto, né? Eu não tinha um combo box lá, eu perguntei. E ao invés de, se eu perguntar isso para o chat GPT, ele vai saber, né? Tem a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Mas se antes de perguntar, eu pesquiso do mesmo jeito numa base interna, aí ele vai trazer todos os dados relevantes que ele encontrou referente a Durval Roga DX. E aí, se eu tenho dados relevantes, agora eu jogo para dentro da LLM esses dados, que é o nosso contexto, e ele joga a pergunta do mesmo jeito. E aí ele vai retornar, ele apresentou tal, agora ele está lá tomando água, numa forma natural. Mas eu falo o idioma inglês, então você pode colocar lá no seu promptzinho que você quer que a resposta seja no idioma inglês. Não precisa nem fazer código mais. No próprio prompt lá do meu código, eu digo qual é o sotaque que eu quero. Então, assim, é bem poderoso, dá para gerar startups aqui, só fazendo essa arquitetura aqui, e é bem acessível. Muitas das coisas são gratuitas, né? O Elastic também é open source, gratuito. Agora, se você quiser coisas prontas, tem lá a nuvem com tudo só plug and play, né? Inclusive, lá no stand a gente tem 30 dias de trial para vocês, quem quiser testar tudo isso aqui. Bom, então eu preciso fazer busca textual. Quando eu estiver fazendo textual, eu preciso ranquear, porque às vezes aquele resultado daquela busca ainda
não tem muito a ver com o que eu perguntei, então eu faço um ranking de texto. Ou então eu uso um modelo de machine learning que eu vou buscar lá no Hugging Face. Então, de novo, eu não preciso reinventar a roda. Eu pego lá no repositório e utilizo, jogo para dentro da stack aqui para utilizar na minha query. E aí, tem alguém que só trabalha como se fosse o DBA, nem sei se existe mais só essa função, mas só na área de dados. Ninguém? Então é como se esse cara, o arquiteto de dados, ele preparasse essas queries, que vai usar o modelo tal, e ele liberasse para o dev. Quem é dev aí, desenvolvedor? Aí o dev não quer saber qual modelo ele está usando, ele só quer saber qual é a query que ele vai chamar, o parâmetro que ele vai dar de entrada e a resposta. E aí, por quê? De repente agora ele está usando o GPT, mas depois ele quer usar o Gemini, que mudou. Então ele só muda lá na base, o dev continua programando do mesmo jeito, de forma abstrata, sem saber qual é a LLM que está resolvendo aquele problema, ou qual modelo de machine learning. E o arquiteto de dados também tem um cara lá de inteligência artificial junto com ele que vai ficar monitorando as coisas novas que vão aparecendo. Então a gente consegue separar por camadas e cada um trabalhando de forma paralela. Bom, e aí o que a gente precisa aí, os ingredientes? Primeiro, eu preciso, na verdade, de querer que isso aconteça na minha aplicação, por exemplo, aquela aplicação da Amazon. Eu preciso de um banco de dados que me permita armazenar esse tipo de dado vetorial, um tipo novo. De novo, para vocês terem uma ideia, o número de dimensões desse campo hoje no Elasticsearch é de 4.096 posições. Então eu posso guardar o float inteiro, um campo, um registro de 4.096 posições, como se fosse um vetor. Lembra aquela primeira aula lá da faculdade, de bit, byte, você achava que não ia precisar de nada? É essa hora. Conta aí quanto que um registro gasta, quantos milhões de registros você vai ter. Então, se você tiver dinheiro, você vai jogando tudo no banco. Senão, você vai colocando aquilo que é relevante, né? Por isso que a gente não pode também ter recurso infinito. E aí eu escolho o meu modelo de embed. O que é embed? Quem já ouviu falar de embed? Embed é o nome que o pessoal dá para o vetor. Então todo modelo de machine learning tem uma entrada, pode ser uma imagem, que vai te dar um vetor com números. Pode ser um áudio, ele vai te retornar um vetor. Pode ser texto, ele vai te retornar um vetor. Esse vetor é o que o pessoal chama de embeddings. Estou tentando achar um slide que eu acho que ficou para depois. Mas, para eu fazer a busca semântica, eu vou fazer aqui na sala como eu fiz no ano passado, no auditório. Imagina que eu vou dividir esse auditório no meio aqui. E à medida que o pessoal vai entrando, eu vou falar assim, quem é de Maceió, fica para esse lado direito, quem não é, lado esquerdo. E aí agora, se eu quero saber quem é de Maceió, eu já fui aqui, já eliminei 50% do custo computacional, já utilizei no banco. Usei uma dimensão, agora eu vou usar uma segunda, vou cortar no meio aqui. Quem trabalha com dev para cima, quem não trabalha para baixo. Então agora, se eu quero saber quem trabalha como dev e é de Maceió, eu vou lá naquele quadrante lá de cima. Diminuir 75% do meu custo computacional, vou lá em cima. Entenderam assim como é que usei um vetor de 2 dimensões só. Com 2 dimensões eu já melhorei. E aí vocês são vetores no plano cartesiano, né? Cada pontinho aqui é um XY. E aí quando eu estou lá, quem é de Maceió não trabalha com dev, eu estou nesse quadrante, aí tem o que a gente chama de busca de similaridade. Eu achei uma pessoa, ela se enquadra aqui, e aí algoritmo de similaridade, já ouviram falar? Busca de similaridade, algoritmo de KNN, nada mais é do que isso, vizinhos próximos, ele vai ver. É como se fosse disco com quem anda, te direi quem és. Então, se ele está aqui, ele está próximo desse pessoal aqui. Provavelmente estão na mesma faculdade. Não é de Maceió, não trabalha com dev e são amigos ali, até gesticulando, a gente não combinou não, né? Então, aí olha só a diferença. Ao invés de sair perguntando, é de Maceió, dev, não é de Maceió, um a um, full text search, eu perguntei nesse quadrante e depois de busca de similaridade com 2 pessoas
usando o conceito de, sei lá, 2 ou 3 vizinhos próximos. Isso é busca vetorial, acabou. Então quem conhece busca vetorial? Aulas. Pô, todo mundo levanta, que isso é a busca. É isso. E aí os bancos de dados vão proporcionar esse tipo de algoritmo. Então cada vez mais o resultado é mais rápido, por isso que eu falei para vocês, dados não estruturados, ou que a gente chama ou multimodal, não importa mais a origem daquele modo, daquela mídia. Além de palavras-chave, vetores são termos de buscas, como eu montei para você. Quando fala assim, vocês vão ver assim, similaridade por cosseno. De novo, aquela aula difícil que vocês acharam também que não ia servir de nada. Mas quem lembra lá de trigonometria? Eu tenho cosseno de 90 graus, vai diminuindo, o cosseno vai diminuindo, e aí eu estou apontando para o mesmo lugar, similaridade por cosseno. Quanto mais aumentar, eles estão longe um do outro. Então, busca por cosseno é isso, quanto menor o valor, mais próximo é. Então, tá vendo? Precisa sim, aquelas disciplinas que a gente não sabe porquê, em algum momento o universo manda pra gente. Precisa implementar isso? Não, mas é só uma coisa, se você quiser otimizar mais a sua query. A gente não está acostumado a criar índice, banco de dados relacional para melhorar o resultado da busca. É a mesma coisa, agora eu vou, sabendo que esse é o conceito, eu vou usar agora a busca por distância euclidiana. Qual é a distância entre ele e a distância entre ele? É outro método de busca de similaridade que você coloca na sua própria query. Está vendo como a query estão evoluindo? Essa era a imagem que eu queria, que eu achava que estava no slide antes.